esposo tem um exame para fazer e eu quero acompanhá-lo, então também já aviso que eu não farei o devocional também hoje, né? E vou terminar aqui um pouquinho mais cedo, tá? Mas vou tentar ser breve aqui nas colocações para a gente acelerar, mas não deixar de entregar o que a gente se propôs, tá bom? Primeiramente, vamos orar. Quem precisar, fecha seus olhos. Quem se conecta melhor fechando os olhos, fique à vontade. Quem quiser ficar de olhos abertos também. Mas faz uma respiração profunda, se conecta no momento presente, eleva seus pensamentos a Deus, suas intenções a Deus, seu Pai, aquele que cuida de você em todos os momentos. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por trazer mulheres que estão na mesma frequência, vibração e buscando o mesmo que nós, papai. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que aqui está, Pai. Te agradecemos por todos os milagres que acontecem todos os dias, papai. Hoje nós já acordamos, já estamos enxergando, já estamos aqui conversando. Como é bom, Pai, estar aqui na sua presença. Nós te entregamos esse momento, Pai. Nós te damos liberdade e nós declaramos, Pai, nós queremos ouvir a sua voz, ouvir os seus direcionamentos e por isso nós te entregamos, papai. Não é sobre mim, não é sobre o tema, não é sobre as perguntas, mas é sobre o Senhor, essa consultoria e tudo mais que nós fazemos, Pai. Obrigada por ser um Pai tão amoroso e cuidadoso. Cuide de nós, Pai, nesse dia e por toda a nossa vida, para que nós não percamos nosso foco, nosso coração e tenhamos discernimento naquilo que o Senhor fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, lá vamos nós. Sexta-feira é dia de bate-papo, né? Nós colocamos lá sempre a opção de vocês perguntarem. E tivemos ao longo da semana... antes, eu não lembro quem foi, mas alguém colocou uma pergunta ontem. A Sá... Quem que foi, Sá? Bom dia. Quem é essa lindeza aí, viu, minha? Foi a Márcia. Fui eu. Tá fechado o microfone, mas... Lindona. Estava fechado no microfone. Essa lindeza aqui é minha mãe. Ô, delícia! Oi, mamãe da turma. Oi, que delícia! Ótimo dia, que coisa boa, né? É, maravilhosa. Muito bom. A Márcia ontem, né, mandou um comentário lá, uma pergunta sobre a reintrodução depois do detox, tá? Como hoje nosso tema está corrido, e não só por isso, mais perto da reintrodução, nós vamos dar todas as indicações e tem também lá no aplicativo. Renata, mas eu já li no aplicativo, já li lá na plataforma e não entendi. Ótimo, não tem problema nenhum, porque quando chegar próximo, nós vamos dar as indicações como vai funcionar e mais. Quem está fazendo detox, que eu e a Mari, né, eu sei que está fazendo 100%, as outras mentoras não sei como estão, mas creio que também. Nós também estaremos na reintrodução. Então, nós vamos fazer esse processo juntas, tá? Então, fica tranquila que nós vamos dar todo o passo a passo e vamos viver esse momento juntas, tá? Agora, se já quiser ir pesquisando, entendendo um pouco mais, vai lendo lá na plataforma, vai tentando entender. Mas fique em paz que vai dar tudo certo. Nós vamos viver esse momento juntas, tá? Na semana também, e falando também de forma muito rápida, a Vá comentou lá no grupo sobre água. E aí eu falei que seria um tema muito legal, mas é um tema muito amplo. Então, nós vamos preparar uma semana para falar sobre isso, sobre hidratação e tudo mais. Porque às vezes a gente acha que água é bom para emagrecer, então eu vou tomar. Gente, água é muito mais do que bom para emagrecer, tá? Então, a gente vai preparar também uma consultoria ou até um tema na semana. Vamos pensar ainda sobre esse tema que é muito, muito, muito importante e muitas vezes, muitas de nós negligenciamos, tá? Então, também não vai ser abordado hoje, mas só dando uma pincelada aí, que água é muito mais do que a gente imagina, do que a gente entende, tá? E faz muito bem para muitas outras coisas que nós, às vezes, não temos nem conhecimento. Então, se você já faz uma boa hidratação, imagina depois de saber o que a água faz na sua inteligência, na sua energia, enfim, tá bom? Nós vamos explorar mais sobre isso. Mas o que nós vamos falar hoje é a respeito do que foi comentado no grupo pela Vá
e pela Maria, que gosta de ser chamada de Mari, né? E pela Mari, tá? Ambas falaram quase a mesma coisa, mas de situações diferentes, tá? Então, foi assim, a Vá colocou que ela, com a mudança, né, para o novo emprego, ela não está conseguindo, né, fazer a rotina dela do jeito que ela gosta, e a rotina ideal, né, que nós estabelecemos esse nome. E a Maria também comentou, oi, Vá, que bom que está aí. E a Maria também comentou, tá? Que por conta, né, de algo pessoal que ela está passando e tudo mais, ela também não está conseguindo. Então, vamos abordar a primeira questão da Vá. Primeira coisa, parabéns, né? Porque só da gente colocar a nossa vulnerabilidade, da gente entender o propósito do grupo, tá? Porque muitas ali não entendem, acham que é só mais um grupo, ai, que chatice ficar mandando prato. Não é sobre isso. É um grupo de apoio. Então, já dou parabéns, Vá, porque você entendeu o propósito do grupo. Vai ali compartilhar as coisas boas, mas vai ali compartilhar as coisas que, e agora? Que eu tô perdida, eu tô assim. Então, primeira coisa, parabéns, tá? Segunda, entender o momento que você está. Você está no momento de transição. E melhor ainda, é por uma bênção, não é por nada, né? Ah, passei por uma coisa difícil, é uma bênção. Então, a primeira coisa, entender o momento que está, agradecer o momento que está, e a terceira, fazer ajustes. Pronto. Agora, se a gente fica assim, ó, com um sentimento de ai, não estou conseguindo fazer, ai, não estou conseguindo fazer, ai, não estou conseguindo fazer, esse sentimento vai minando a sua energia. A partir do momento que você entende o momento de transição, reconhece que é uma bênção e agradece. Senhor, obrigada por esse momento de turbulência, porque é na hora da obra que está tudo feio, que depois fica tudo maravilhoso, quando a casa está reformada. Então, obrigada pelo meu novo emprego, porque às vezes, gente, às vezes não serve para Vá nessa situação, mas serve para a gente na vida. Às vezes, a gente amaldiçoa a nossa própria bênção sem perceber. Por quê? Porque é uma bênção. Vou usar seu exemplo, Vá, mas às vezes não cabe para você, tá? Porque às vezes você está num novo emprego que você pediu essa oportunidade sempre, mas por conta de um desajuste na sua rotina, você fica reclamando. Você fica achando péssimo. Ai, meu Deus, mas agora é o horário que eu entro e agora eu não consigo. Nós mesmas, às vezes, amaldiçoamos as nossas bênçãos. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Então, sim, é um momento de transição, é uma bênção, precisa de ajustes, ponto. Então, o que você precisa? A rotina ideal, a gente precisa entender, tá? A rotina ideal, ela foi desenvolvida não para nos aprisionar, mas para nos servir. Então, não é uma prisão, eu tenho uma cobrança. O que você precisa agora? Criar a rotina ideal possível. A rotina ideal para o seu momento. Não sei se vocês já leram o livro O Milagre da Manhã. Quem não leu, eu super recomendo. É maravilhoso e eu já li 2 vezes. E lá, no Milagre da Manhã, ele fala a importância de uma manhã poderosa, de uma rotina ideal. E ele fala sobre 1 hora de rotina ideal, de rotineiros, em outras linguagens, mas é o que nós falamos aqui, estipulamos aqui. Mas no final do livro, e dentro do contexto, ele fala assim, ó, não tem problema se você não tem 1 hora. Dá para você desenvolver em 6 minutos. E lá ele dá um passo a passo para você fazer uma rotina ideal em 6 minutos. Então, não é o tempo, não é como, mas é o porquê e o que você faz. Então, é desenvolver uma rotina ideal para o momento. Ah, mas agora eu não estou conseguindo treinar 1 hora. Não tem problema, faz um alongamento. Agradece pelos seus movimentos. Ah, eu não consigo ficar orando durante 1 hora, igual eu fazia, louvando. 10 minutos dá? Então, vamos 10 minutos. E cada um vai ajustar de acordo com a sua rotina, com o seu momento. Terceiro ponto, evite punição, autocrítica, porque isso vai minando sua energia. Ah, eu não estou conseguindo. Reclamação e punição. A sua energia vai para o beleléu. Então, você vai sentar,
Aí já vai para o quarto ponto. Você vai planejar, vai colocar no papel, porque quando está na cabeça, também fica cheio, fica minando sua energia. Lembra que a gente fala? Coloca no papel. Então, você vai estabelecer a sua nova rotina ideal ali, ó. Não, isso aqui não dá, então eu vou cortar por enquanto, mas quero voltar assim que eu conseguir. Isso aqui eu vou diminuir. Isso aqui, ao invés de fazer de manhã, eu vou fazer à noite. Sabe? Você vai reajustar para a sua rotina ideal no momento e ponto. E aí você vai ter essa sensação de estou cumprindo, estou fazendo, eu estou conseguindo. O nome do livro é O Milagre da Manhã. Tá? É maravilhoso, eu indico sempre esse livro. Nessa nova rotina, eu indicaria você colocar um momento de autocuidado. Por que autocuidado? Porque você se sente, você tem compaixão com você, você tem um momento com você, sabe as declarações, fazer um skin, fazer um alongamento, isso tenta não tirar. Tenta não, porque quem tenta não consegue. Busca não tirar esse momento, porque isso vai trazer mais conexão com você mesmo. E o que normalmente acontece quando a gente não está conseguindo fazer algo é se desconectar de você mesmo. E aí você já se perde, aí você já se irrita, e aí o que era para ser legal, agora você já volta a fazer coisas que você fazia antigamente. Então, esse momento de conexão com você mesmo, tenha, nem que seja 1 minuto, 30 segundos, mas coloca aí nessa rotina, tá? E o outro ponto também muito importante é você entender que é uma fase. E fase não foi feita para ser para sempre. Fase é uma fase, ela passa. Então, assim que você conseguir, né, voltar com a sua rotina que você gosta, né, você volta, mas por enquanto, nessa fase, eu tenho uma nova rotina e eu estou cumprindo. Porque esse sentimento de estar cumprindo é maravilhoso. E é o que te faz seguir. Então, estabeleça uma nova rotina, a rotina ideal para o seu momento, para a sua fase, e cumpra. E mais, né, gente? Leva isso com leveza, tá? E quando eu falo assim, leveza, não é ausência de responsabilidade. Eu não estou aqui falando assim, mas respeita o seu momento e não faz. Não, estou falando faz, é necessário fazer, mas reajuste e faz do jeito que você consegue agora. Leveza não é ausência de responsabilidade. Não estou falando não faça, faça com ajustes, tá bom? Então, é isso. Antes de passar aqui pro da Maria, né, nossa aluna, que também comentou a mesma coisa em áudio, a Sá levantou a mão. Pode falar, Sá. A Sá que está como Mari aqui, mas é a Sá. E é tudo assim, gente. A Mari 2, pode falar. Estou disfarçada de Mari Barreto hoje. Eu ia falar e você complementou, né? É importante a gente entender que a gente vive fases e que a gente não vai ter tudo equilibrado no mesmo nível 100% do tempo. E tá tudo bem. Às vezes eu estou vivendo um momento profissional que exige um pouco mais de mim. E é normal essa área despontar. E as outras ficarem um pontinho abaixo. E tá tudo bem. Às vezes a gente se cobra para que tudo fique no mesmo nível. E não necessariamente dá. Né? Então você está ajustando. A hora que eu ergui a mão, acabou de completar com isso, né? Que é uma fase. E entender que constância é fazer todos os dias, nem que seja um pouco. E não necessariamente o 100%. Às vezes eu estou buscando 100%, a perfeição, e o dia que não tem perfeição eu não faço. Né? Não deu. Por quê? Porque não dá para fazer 30 minutos de devocional, então não fiz. Não, dá para fazer 5. Isso é constância. Agora a Mari de verdade. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí a frustração por não estar do jeito que você julga ser o ideal faz com que você abra a mão do todo, sendo que o mínimo que você pode estabelecer, como a sugestão da Rê, né, sensacional, a questão do autocuidado, até isso, de repente, para de fazer, porque entra naquele nível de frustração, de, nossa, nada... Aí essa ansiedade faz começar a comer errado, né? Por quê? Porque a ansiedade que você já está por
conhecer novas pessoas, mostrar resultado, aprender coisas novas, cara, isso é uma energia que gasta, assim, né? Uma energia mental que você fica um bagaço. Imagina que você chega no final do dia, parece que passou um caminhão em cima. Então, a disposição, a energia que você estava, tá diferente agora. Então, estabelecer um mínimo da rotina que você sabe que vai te manter tendo autocompaixão, tendo paciência com o momento e também se estabilizando, né? Porque é como se você tivesse entrado numa alta frequência agora de ansiedade, de estresse e tal, mas que é importante que você tenha esses momentos também de meditação, não abrir mão da oração, para o alinhamento emocional, te colocar num estado de fazer boas escolhas, escolhas conscientes, e não deixar toda esse turbilhão passar por cima de você. É isso. Obrigada, Sá. Obrigada, Mari, pela contribuição. E é exatamente sobre isso. E falando agora em relação ao que a Mari colocou lá, né? A Mari, a nossa aluna Maria. Primeira coisa, meus sentimentos, né? Porque não é fácil essa fase, né? Então, ela compartilhou com a gente que ela perdeu uma pessoa querida e ela tá passando por esse momento e ela também não tá conseguindo, porque é óbvio, é uma coisa diferente, né? É uma situação diferente. Ela tá com sentimentos abalados, com emocional, né? Mudado, reflexiva, muito provavelmente, porque a gente fica, né, refletindo, será que é isso? Será que eu estou no caminho? Será? Então, a gente se faz muito questionamento. Então, primeira coisa, meus sinceros sentimentos, né, vou colocar seu nome em oração, porque esse momento é muito complicado e doloroso. A segunda coisa que você precisa entender é que tá tudo bem você não está fazendo, tá tudo bem. Por quê? Porque esse momento que você precisa é de acolhimento, não de cobrança. E muito menos de autocobrança, né? Porque você já está com o seu emocional, seu sentimental, sua alma já está ali necessitando de um carinho, de um acolhimento. E se você se cobra, isso piora, tá? Então, eu separei aqui algumas coisas que podem amenizar e tentar, né, trazer novamente você para essa energia de fazer as rotinas, mas a primeira coisa que eu queria falar é isso, é que nesse momento você precisa entender o seu momento, que você está precisando de acolhimento e não de cobrança. Aí quando eu falo acolhimento, não estou falando de se vitimizar, de então não vou fazer nada porque é a vida aos céus. Não, a sua dor, ela não cancela a sua missão. Tá? Então, a nossa dor, o que a gente passa aqui, não cancela a nossa missão. Aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus te capacitou para desenvolver, ele não é anulado quando você está passando por um momento de dor. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender, eu estou passando por esse momento de dor e não estou sozinha. Deus está comigo. Né? Eu sei que eu estou passando, que está difícil, mas o Senhor me consola, o Senhor me levanta, o Senhor está comigo todos os dias. Então, a primeira coisa que você precisa é viver esse luto com verdade. O que é viver o luto com verdade? É ficar somente triste? Não. Mas quando sentir tristeza, chorar. Quando não sentir vontade de fazer, não fazer. Quando, sabe, assim, respeitar o momento. Por quê? Porque eu já vi várias histórias e várias pessoas que se mantém forte, não vou chorar, não, preciso trabalhar, não, eu tenho meus filhos, não sei o quê, e daqui a pouco cai numa depressão profunda, uma ansiedade maluca, uma doença mais grave. Por quê? Porque simplesmente não respeitou o momento. E esse momento de luto é bíblico. Várias passagens nos mostram que esse momento é necessário. Ai, Maria, mas você não pode ficar triste, você tem que reagir. Não, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode sim ficar fraca nesse momento, porque é um momento delicado e é um momento seu, um momento que você precisa viver com verdade e intensidade. Sabendo que sua dor não anula o seu chamado, não anula a sua missão, mas que a dor existe. Não dá para negligenciar e falar, não, eu sou forte, eu estou aqui fortona, não estou com dor e vamos para cima. Não, respeita esse momento, mas sabendo que essa dor é real, ela existe, tá?
Outra coisa é que você pode retomar um passo de cada vez. Bagunçou tudo, eu preciso retomar com a minha rotina, mas eu não estou conseguindo. Faz uma coisa de cada vez. Começa aos poucos. Bom, hoje eu vou voltar com as minhas orações, meu momento devocional. Amanhã eu vou fazer minhas orações, meu momento devocional e vou cuidar de mim. Depois eu vou fazer minhas orações, meu momento devocional e vou fazer uma atividade física. Sabe assim? Vai colocando um passo de cada vez e todo dia agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada, porque eu estou passando por essa dor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Imagina as pessoas que passam por essa dor e estão sozinhas. Não tem um grupo de apoio, não tem nada e não tem o Senhor. Então, assim, como eu sou abençoada, como eu sou amada, como eu sou querida, eu te agradeço por isso. Então, conversar com o Senhor, entendendo que sim, eu estou passando por essa dor, mas como eu sou felizarda e abençoada por ter tudo que eu tenho, né? Vai voltando um passo de cada vez, né? Foi o segundo ponto que eu coloquei. O terceiro, mas volta sem cobranças. Volta com propósito, sabe aquela coisa? Eu quero fazer, mas se eu não conseguir também, tá tudo bem. Eu tô numa fase diferente, eu tô num momento diferente. Então, assim, passo a passo, sem cobrança, mas sabendo que eu preciso fazer. Então, assim, é mais ou menos assim, eu nem seguro demais e nem solto demais. Eu preciso, mas eu não me cobro. Eu entendo pelo que eu estou passando. Eu tenho um acolhimento, eu tenho uma compaixão do momento que eu estou passando. Eu entendo. Tá tudo bem. Tá? E eu queria deixar um versículo aqui, né, para esse momento da Mari, que é o Salmos 23:4, que fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Então, a gente tem certeza absoluta disso, que o vale da sombra da morte, ele existe, ele vem algumas horas, né? A gente passa por essa dor, a gente passa por isso, mas quão maravilhoso é saber que nós somos filhas tão amadas, queridas e especiais, que o Senhor pega a gente na mão, pega a gente no colo e fala assim, filha, eu entendo sua dor, mas está tudo bem. Está tudo bem. Então, o que você menos precisa agora é uma cobrança, é uma chibatada ou algo assim. Você precisa de acolhimento e entender que esse momento também vai passar, mas que viver o luto é necessário e é preciso. Mas que daqui a pouco você vai estar com uma energia porque você viveu esse momento. E você vai estar mais viva ainda para se entregar mais, para fazer mais, para agradecer mais, para compartilhar com outras pessoas que estiverem passando por esse momento. Olha, eu vivi assim, pode ter certeza, o tempo vai curar, viva e faça. Então, tudo que a gente vive é para amanhã poder transbordar na vida de outras pessoas que vão passar. Então, esse momento te prepara também para amanhã ter algum cliente, né, paciente que vai passar por isso, alguém próximo que vai passar por isso. Então, viva com intensidade, com maturidade e acolha esse momento que você está vivendo. E um passo de cada vez. Vai dar tudo certo e tá tudo bem. Tá bom? Mas, você levantou a mão? Pode falar. Bom dia de novo. Meus sentimentos de novo, Mari, também. Obrigada, Rê, pelas palavras. Essa questão do luto, realmente, acho que, né, quem já passou aqui de perder alguém muito próximo, muito querido, acho que é uma das piores dores, assim, né, que a gente experimenta aqui na Terra, é essa questão. E o que é muito importante a gente... E assim, é o que a Rê já falou, a Rê falou tudo de forma muito profunda sobre essa questão desse acolhimento, da gente respeitar esse momento, entender. E é importante da gente ir processando isso, né? De trazer os novos significados para isso, sabe? As memórias, as lembranças, o entendimento de que isso é uma realidade, de que todos nós vamos passar em várias vezes na vida. Então, eu entendo que a gente fica num momento assim, né? Eu falo que tira o chão. Eu tive algumas notícias já ao longo da minha vida de pessoas muito amadas, muito próximas, e é como se
tudo perdesse o sentido. Boleto perde o sentido, trabalho perde o sentido, tudo perde sentido. Você fala, cara, o que nós vamos levar daqui? Né? Então vem um monte de questionamentos. É o que a Rê falou, esse questionamento, será que vale a pena? Que eu vou ficar fazendo dieta? Eu vou morrer também lá na frente, eu vou comer tudo o que eu quiser. Não tem muita gente que fala isso? Ah, você quer ser saudável para morrer saudável? A gente ouve umas coisas assim. Então, é natural que todos esses questionamentos mexam muito com a gente, né? Do que vale a pena, onde é que eu vou pôr minha energia daqui para frente. Mas você, com certeza, vai sair dessa fase muito mais fortalecida. E como profissional, né, da área, para poder ajudar outras pessoas também, certamente vai, né, Deus trabalhar isso em você. Mas o que eu queria trazer sobre esse assunto do luto é que em 2021 eu aprendi que nós passamos por lutos de outras formas na nossa vida também, com outros tipos de perdas, e eu não tinha esse conhecimento, né? Em 2021 eu passei por algo que eu considerei uma traição muito forte profissional, e aquilo que foi uma ruptura, né, foi algo que eu não esperava, não foi da forma como eu gostaria que tivesse sido, e me doeu muito, e eu fiquei, e aquilo foi assim, né, a faísca, a gota d'água para o burnout que estava para estourar. E eu fiquei naquilo por muitos meses. Por muitos meses eu fiquei remoendo, eu fiquei magoada, eu fiquei indignada, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio, eu fiquei triste, eu fui ficando uma pessoa amargurada. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje? Eu não sei para quem pode ser. Pode ser que aconteceu alguma coisa na sua vida, algum episódio, alguma, né, diferença com amizade, com sócio, algum negócio seu que você rompeu, um negócio que você fechou, algum episódio na sua vida e que você pode estar presa naquilo e não está percebendo. E pode ser uma coisa de muitos anos e você ainda não enterrou. Então, eu gostaria de encerrar aqui, que eu sei que a Rê precisa fechar agora às 7h40, com essa reflexão com todas vocês. O que é que eu preciso enterrar? O que é que eu preciso aceitar que morreu na minha vida? Porque, gente, passado só serve para tirar aprendizado. E a gente não pode ficar presa. E aí, quando eu entendi que o que eu estava vivendo era uma dor similar ao luto, não tinha nada a ver com morte física de alguém, mas era um luto que eu estava enfrentando. Qual que foi o direcionamento que, na época, o meu mentor me passou? Você precisa pôr data para acabar. Você precisa pôr data. Eu estava numa quinta-feira quando eu ouvi sobre isso. E eu coloquei no meu caderno, a partir de segunda-feira, porque a gente também precisa de tempo. Não é assim, ó, sai aqui dessa reunião declarando que está vencido, superado aquela dor. Não, eu entendi o comando e eu falei, não, eu vou, a partir de segunda-feira, ser livre. Eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha vida, vou parar de murmurar, vou parar de ficar lembrando disso e colocar energia naquilo que vai trazer vida para mim, em pensamento, em emoção, em comportamento. Era isso, meninas. Ótimo, Má, muito obrigada, gratidão pela contribuição. Querem fazer a foto antes da Maria falar? Vou fazer a foto, aí eu já saio aqui e vocês encerram aí, por favor. Pessoal, só um minutinho. Não, a minha mãe está ouvindo aqui e ela falou, por que você não me põe também nesse lugar aí para eu aprender também? Bora! Muito bom. Maravilhosa. Por que você não me põe? Ela falou. Glória a Deus. Deixa eu só ler aqui o que a Giovana colocou, que eu acho muito pertinente. Ela colocou, já. Só não podemos parar, não ficar questionando e entender que essa vida é como neblina e passageira. Porque às vezes a gente se pega também no porquê, ó vida, ó céus. Então a Gi, que também já passou por uma dor, né, incontestável, falou sobre... A senhora está erguendo muito a cabeça. Meninas, abram as câmeras. Não saiam que a Mari vai falar ainda, tá? Gente, estou aparecendo? Tá. Posso fazer? Feito.
Mari, abra seu microfone para falar com a gente. Então, só quero agradecer a vocês pelo apoio. É assim, eu tô me cobrando ao extremo, eu percebi que eu tô me cobrando ao extremo, porque assim, eu tô conseguindo fazer algumas coisas, eu tô falhando, eu tô fazendo, né, mas eu tô falhando, eu comendo alguma coisa que não tá na dieta, ou às vezes um dia eu só faço o alongamento, não faço, eu vi que eu tô me cobrando ao extremo. Foi uma perca de uma pessoa, assim, importante, mas, assim, estava distante, fazia tempo que eu não via. Foi um menino que foi criado junto com meu filho, é primo de uma prima minha, ele foi criado junto com meu filho, ele só tinha 32 anos. Não sei se a Cíntia lembra, cresceu lá junto com a gente, era filho da minha prima. Ele teve um infarto e morreu, 32 anos. Então, assim, eu fiquei muito reflexiva, eu até achei estranho, porque, assim, ao longo da minha vida, eu lidei muito com luto. Eu lidei muito com a morte. Eu achava que para mim estava tranquilo. Eu estava até achando estranho. Nossa, eu estou muito fria. E uma coisa que me preocupava é esse calejamento. Eu não sei se quem trabalha na área da saúde já ouviu falar do calejamento, do calo, né, que você torna. É tanta pancada, é tanta morte, é tanto isso, né, que você enfrenta, que cria um calo emocional. E eu estava preocupada com isso também. Então, esse momento está sendo difícil, mas está sendo bom, porque eu entendi que eu não estou tão fria quanto eu imaginava. Que ainda existe emoção aqui. Né? E eu tenho lidado, as últimas semanas, últimos meses, eu tenho lidado muito com o luto. Né? Esse ano também faz 2 anos que eu perdi minha mãe, e veio essa morte aqui agora. São N lutos, né? Que nem a Mari falou, são N coisas que aconteceram. Então, por eu estar lidando com isso, veio também, foi mexendo em algumas feridas, né? E foi bom para mim. Eu estou ouvindo vocês e estou entendendo que tudo isso está sendo bom. Eu estou entendendo que eu não estou tão fria quanto eu imaginava, né? Que é necessário nós falarmos da morte, porque é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que nós fugimos de falar, nós nunca falamos. Quando alguém toca no assunto, não vamos falar disso, mas é uma coisa que vai acontecer com todos nós um dia. Diz o meu marido, falou assim, eu tô com a senha, só não sei qual que é a minha ainda, né? Mas vai acontecer. E foi bom esse momento, eu espero retomar agora com toda a força de novo. E eu quero agradecer, tá bom? De coração a vocês. Deus abençoe cada um. Agradecemos toda vez que vocês participam, toda vez que vocês se abrem, né? Seja lá no formulário, seja no grupo, porque, como nós já falamos outras vezes, a Mari já falou, a participação de vocês, a troca de vocês, quando vocês colocam, né, o que vocês estão vivendo lá, isso não só ajuda vocês a viverem, né, a passarem pelo processo, como ajuda quem ainda não tem coragem de se expor ou de compartilhar, né? Porque a nossa dor, ela é sempre a dor do outro também. A gente às vezes acha que só a gente está vivendo. E a gente nem imagina que o outro está vivendo algo tão parecido. Então, aquilo que às vezes a gente está falando e querendo ajuda, aquilo que vão falar, vai ajudar o outro também. Então, isso é muito importante. Então, eu que agradeço, né, por essa vulnerabilidade de vocês. A gente sabe que não é fácil, muitas vezes, né? A gente falar aquilo que dói, a gente falar aquilo que incomoda, né? A gente, às vezes, só quer falar o que está dando certo. Mas o grupo, uma comunidade é para isso. Se fosse para falar só do que tá bom, a gente nem precisava ter um grupo, né, gente? Porque aí tava fácil. Mas é realmente para que a gente possa fazer essa troca. Então, gratidão, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês, que tudo aquilo que foi compartilhado aqui hoje edifique, né, a semana de vocês, e que vocês possam começar já amanhã, não só segunda-feira, né, com novos aprendizados, com novas coisas aí, para que a gente comece a voltar a se alinhar. E entendam que isso que a Vá está vivendo agora, que a Mari está vivendo, a gente vive sempre. O processo não é linear, gente. Quem já ouviu falar que quando é linear já morreu? Porque o monitor cardíaco lá, quando fica reto, é porque o coração para de bater. Né? Então, é assim mesmo, sobe e desce.
Qual é o nosso papel? Aprender a lidar com tudo que acontece. Não é o que acontece, é como eu reajo ao que me acontece. Então, é isso que a gente vai aprendendo diariamente. Gratidão, um beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando lá no grupo. Uma sexta-feira abençoada.